Desde o começo, nós sentimos que essa missão no exterior é como se fosse mesmo uma missão dentro de outra missão. Porque você ir para um país estrangeiro, para uma cultura diferente, para pessoas que pensam de uma maneira diferente, é mesmo como se Deus desse uma oportunidade para que nós pudéssemos ir além das nossas próprias formas de pensar, do nosso próprio jeito de ser e estender mesmo um carisma que não foi feito só para o Brasil, mas que foi feito mesmo por Deus para todas as pessoas no mundo inteiro. E desde o começo, os nossos padres fundadores, que são estrangeiros, eles já traziam para nós esse desejo. Não, a nossa comunidade ela é missionária. A nossa comunidade, ela nasceu para todos, ela nasceu para o todo. Então isso significa que mesmo tendo nascido no Brasil, tendo começado no Brasil, a semente desse carisma começou ali, mas ela também deveria se espalhar para outros países, para outras culturas, que também precisam desse anúncio da misericórdia. Então, tanto o Padre Henrique quanto o Padre Antonello, desde o começo, reforçavam muito isso, em nós, os missionários, e foi com muita alegria que nas primeiras missões nós viemos para a Bélgica, para Portugal, para a Itália, para a Polônia, realmente para começar esse anúncio da misericórdia. Não levar uma coisa que as pessoas não têm, mas que nós pudéssemos nos encontrar também com essas pessoas que têm esse mesmo carisma que nós, esse mesmo desejo de ser testemunhas da misericórdia que transforma, os maiores pecadores em santos. Desde o começo, o desejo como missionários e também como parte desse carisma da Aliança de Misericórdia, o desejo era alcançar as nações, alcançar essas outras pessoas que também foram tocadas por esse desejo de anunciar a misericórdia. Sonha in alto. Você é imagem e semelhança de Deus. Eu quero a vida plena. Deus se maravilha por cada um de vocês. É para o si de cada um de nós. Esta é a maravilha de Deus. Sonha in alto. Então, acho que primeira coisa, a Sardenha é a terra dos nossos fundadores. Então, os padres no início da comunidade, nos primeiros tempos ali, já vieram fazer visitas aqui, nessas terras maravilhosas. Eles falam que deixaram as praias mais lindas do mundo. Eu achava que é exagero deles, mas era verdadeiramente nas praias mais lindas do mundo. E eles deixaram muitas pessoas com curiosidade, muita curiosidade, de saber que coisa era essa que estava começando lá no Brasil. E as pessoas se uniram para rezar, no mesmo carisma, eles começaram também a meditar a palavra, ajudar muito. No início da aliança, muitas casas foram construídas, com muito dinheiro de ajuda que vinha da Sardenha, Então os primeiros benfeitores nossos vieram daqui, dessas terras, Então fazem parte da nossa história no Brasil, e fazem parte da história da aliança, porque essas terras sempre tiveram, nessas terras sempre tiveram pessoas que deram a vida também pela comunidade. Então a aliança está presente na Sardenha desde o início. Depois, alguns anos depois, vieram os primeiros missionários. No início, os primeiros missionários eram casais missionários que vieram para cá. Já existiu até casa de acolhida aqui na Sardenha, E depois percebeu-se um campo enorme de evangelização com os jovens, com os pobres. Então, a Sardenha é muito, muito importante para o nosso carisma. Uma curiosidade, que a gente fala muito da primeira fraternidade na Europa, que foi em Portugal. Isso realmente foi. Porém, o movimento
né? Como os fundadores sempre falam, né? Que a Aliança de Misericórdia é esse movimento que une leigos, padres, celibatários e todos, né? Esse movimento começou na Europa pela Itália, né? Então foi pela cidade dos fundadores, né? Logo no início, a família dos fundadores queriam ajudar a comunidade. Então criaram uma ONG, né, para poder mandar dinheiro e arrecadar dinheiro, arrecadar roupa. Eles mandavam muitos containers de roupa para o Brasil, para distribuir na favela, na rua. Então, quando nós fomos para lá em 2007, já existia essa rede de benfeitores, né? E ali nós começamos com o grupo de oração, com os amigos da comunidade, né? E dali, o movimento foi para Roma, né? E de Roma que foi para, assim, de pessoas que estavam no encontro dos fundadores em Roma, a comunidade, o movimento foi para a Bélgica e foi para a Polônia. Desde o começo, o desejo, como missionários e também como parte desse carisma da Aliança de Misericórdia, o desejo era alcançar as nações, alcançar essas outras pessoas que também foram tocadas por esse desejo de anunciar a misericórdia. Agora, Portugal foi muito interessante, né? Porque Portugal foi uma senhora portuguesa que falava o português de Portugal, ligou no Botucara, para aqueles que conhecem. Antigamente no Botucara existia um telefone fixo que funcionava para casa, para o Botucara inteiro. E daí tinha um pobre coitado no atendimento que atendeu essa mulher de Portugal e não entendeu quase nada do que ela estava falando. E daí ela foi pedir um material, uma gravação de uma pregação do Padre Antonello. E ali ela falou que queria muito que a comunidade fosse para Portugal. E esse foi o primeiro choque nosso, porque Itália era como a segunda casa, porque era a casa dos fundadores, então a gente tinha sempre, né, em contato com a Itália. Mas quando falou Portugal, né, de ir para Portugal, ali foi um susto, né, porque assim, como que essa mulher descobriu a Aliança de Misericórdia morando em Portugal? No princípio, nós tínhamos duas casas, uma casa era alugada, a outra casa era emprestada por esse senhor que eu te falei no começo, né? O Dr. João, que inclusive está no céu, é uma pessoa maravilhosa que com certeza reza pela comunidade. Então, essa primeira casa ficava na Rua da Casquilha, no Benfica, lá em Lisboa, onde moravam as irmãs, e nós homens morávamos num apartamento um pouco próximo, né? Mais ou menos uns 300 metros de distância, e era uma experiência maravilhosa ver como os portugueses, como também os africanos, porque em Portugal nós tínhamos um trabalho muito forte também com os africanos, eles chegavam. A providência é algo que na comunidade não tem como nós explicarmos, nos acompanha em todos os lugares. Então eu lembro que tinha uma senhora que ela todos os dias chegava, parava o carro onde para o ônibus, que não poderia parar, e ela tirava vários alimentos, coisas que ela juntava durante a semana e levava para nós. E eram pessoas que praticamente não nos conheciam, porque nós estávamos ali há pouco tempo. Então, essa coisa da providência realmente é um milagre que sempre acompanha a Aliança de Misericórdia, e nos primeiros anos de Portugal não foi diferente. Sejam coisas práticas, seja dinheiro, qualquer coisa, nunca nos faltou, graças a Deus. Cada língua se faz oração, cada rosto revela a Deus. Na terra distante Ele está presente, e os missionários perceberam. Não fomos nós que chegamos, foi a misericórdia que nos recebeu. Nós já morávamos em Portugal, né, um grupo de 6 missionários, e os nossos padres, o Padre Henrique e o Padre Antonello, já estavam vindo com frequência aqui na Polônia, né,
para fazer retiros para padres, retiros nas paróquias. Então já começava um movimento muito bonito da comunidade aqui na Polônia. E a comunidade no Brasil, né, o conselho da presidência na época, percebia que havia algo a mais, que não era somente a visita dos padres, né? Então, naquele ano, né, os padres nos pediram para que a gente pudesse fazer 40 dias de discernimento, para que nós pudéssemos estar aqui na Polônia, né, conversar com as pessoas, visitar aqueles irmãos que já diziam que sentiam no coração esse carisma, né, e fazer também encontros, fazer alguns momentos também de partilha entre eles e discernir qual era a vontade de Deus, se era mesmo a vontade de Deus que a comunidade viesse para cá enquanto comunidade de vida, né? E foi uma experiência fortíssima, né? Nós chegamos justamente no tempo da Quaresma, então juntou muito essa questão dos 40 dias da vivência litúrgica mesmo, né? Como o êxodo, né? Foi uma espécie de êxodo para nós, para que a gente pudesse encontrar a nossa terra prometida, né? E nesses 40 dias nós visitamos muitas cidades, né? Nós fizemos vários encontros e principalmente o Talitha Kum, né? Mas também vários encontros nas paróquias, com os jovens, conversando com as pessoas, conversando muito com os padres, né? Naquele tempo surgiram vários padres que foram referência para nós e que nos falavam, olha, o carisma da comunidade é necessário nesse lugar, né? Vocês trazem algo que nós também precisamos. E o europeu, ele tem vontade de ajudar coisas que valem a pena, né? Então é legal ver que na aliança valeu a pena, vale a pena ajudar a comunidade, porque tem frutos, tem realidade, tem vida transformada, né? Para nós, uma confirmação muito grande foi também o bispo da época, né? O bispo Andrzej Jenga, de Szczecin, que nos confirmava, dizendo que esse carisma ele era importante, né? Que nós poderíamos ajudar muito na evangelização com a juventude e também nesse auxílio dos padres, né, com os padres. E foi ele também que primeiro nos acolheu, né? Nós moramos por 4 meses no seminário da Arquidiocese, né? Então é até engraçado, eu posso dizer que eu morei no seminário por um tempo, né? Um seminário imenso, enorme, de 5 andares, né? Tinha lugar para todo mundo, né? A distância não separa. A diferença não divide. Somos um só povo, uma só voz que anuncia, o mesmo Espírito que nos une. Cristo é misericórdia viva. Nesses primeiros anos, nós tínhamos um trabalho voltado com os africanos. Em Lisboa tem um bairro residencial que se chama Casal da Mira, onde a maioria são imigrantes de Cabo Verde. Então, nós tínhamos esse trabalho lá junto com eles, mas também, claro, nós voltávamos muito a nossa evangelização para os portugueses, mas nós víamos também que os africanos, nos respondiam de uma maneira muito generosa. Então, nós também vimos isso como sinal de Deus, de que, através dos africanos, nós chegaríamos até também aos outros portugueses. E claro, ali também nós começamos os primeiros Talitha Kums, nós chegamos a fazer também algumas cristotecas, e íamos também nas ruas, muitas vezes, como o frio que está hoje na Polônia, também em Portugal, a gente dormia na rua com os irmãos de rua, e foram experiências muito bonitas, porque ali na rua também nós descobrimos pessoas que estavam buscando a Deus, pessoas pobres, como aqueles pobres que nós encontrávamos no Brasil, né? Então nós vimos essa parte da Europa também, que nós nunca vimos nos jornais nem na televisão, uma parte da Europa que também é pobre, que sofre, que vive na rua. O que mais chama a minha atenção na missão da Bélgica, na evangelização, é justamente essa diversidade. Nós temos a oportunidade de fazer praticamente todas as obras de misericórdia e sempre para um público bem diferente, bem diversificado. Então nós temos hoje a oportunidade de ir nas escolas belgas para falar sobre a palavra de Deus, sobre a presença de Jesus na vida desses jovens, de ir nas cadeias, tanto masculina quanto feminina, para poder
participar da Santa Missa, partilhar da vida, dos sonhos e do desafio dessas pessoas. Nós temos a oportunidade também de fazer pastoral de rua, e aí a gente fala todas as línguas possíveis: português, inglês, espanhol, italiano, francês. Eu volto de cada evangelização com vontade de aprender árabe para me comunicar melhor com as pessoas. Então, essa diversidade de encontrar tantas pessoas, tantas formas diferentes de pensar, mas todas com a mesma necessidade, com o mesmo desejo e anseio pela misericórdia, é aquilo que mais chama a minha atenção na evangelização da Bélgica. Ser essa ponte de misericórdia entre pobres e ricos, entre realidades, culturas, religiões. Eu creio realmente que é para isso que a Aliança de Misericórdia está aqui na Bélgica hoje, para ser essa ponte de realidades que antes não se conversavam, mas que através de nós e através do nosso carisma tem a oportunidade de se encontrar, de partilhar e de crescer juntos. Nós sentimos que a pobreza da Itália hoje, e eu não falo só da Sardenha, também Roma e outros lugares onde a gente está, né? É a falta de sentido de vida, de fé, né? A vida dentro da igreja, fora, as pessoas conhecerem a Deus também fora da igreja. Então, nós sentimos como alvo de nossa missão os jovens, muito forte. Então, a gente tem um trabalho muito forte de evangelização com o Talitha Kum, com outros encontros para jovens. Então, a gente sai para evangelizar nas baladas, nas praças, nas noites, né? Nós também, porta de escola, a gente sai para evangelizar, visita para muitas pessoas, a gente faz muitas visitas, né? Nós temos pastoral de rua, que é a evangelização em estrada, que nós vamos até os Irmãos de Rua, no centro de Cagliari, na capital aqui, e também em Roma, também lá, né, a gente faz esse trabalho. Então é muito interessante que são poucos Irmãos de Rua, né, não é igual em São Paulo, que é um monte de gente. São poucos Irmãos de Rua, a gente sabe o nome, o aniversário, a gente vai celebrar com eles. Então a gente sente família, eles esperam a gente toda quarta-feira. Eles esperam a gente. Quando a gente não vai, semana seguinte, se acontece alguma coisa, tem um evento, né? Semana seguinte, vocês não vieram, eu fiquei esperando, eles falam, sabe? É muito interessante. E esses dois pés, os pobres e os jovens, que para nós são coisas muito importantes e valiosas, a gente vive aqui como missões principais. Não são mapas que medem a missão. Cada casa, cada rua, cada país é um novo lugar onde o Espírito se faz presente. E é assim que a misericórdia continua a crescer pelo mundo inteiro. A história de um amor que não tem fim. A língua foi um desafio muito grande porque a gente não sabia falar a língua quando chegava nos lugares, né? Então, quando eu fui para a Itália, eu não falava nada, nem bom dia em italiano. Em Portugal, por mais que seja a mesma língua, a gente ainda teve um período de adaptação, muito pequeno, mas ainda teve, né? E ali, a partir de Portugal, foi muito da necessidade, né? Então, assim, quando a gente ainda estava morando em Portugal, surgiu uma proposta de evangelizar na Inglaterra, né? Precisa falar inglês. Então vamos escolher alguns missionários aqui, pegar uma professora voluntária e vamos, pelo menos, pegar o básico aqui para poder interagir com o povo. Quando nós fomos enviados para a Polônia, né, foi uma bênção. Nós temos um jovem que ele está preso e dentro da cadeia, através de uma visita de um padre, de um sacerdote, ele recebeu um panfleto da comunidade e ele se apaixonou pelo carisma da comunidade. Então, ele sempre procurou saber mais, saber mais, saber mais. E esse jovem, alguns anos atrás, ele quis fazer o vínculo com o carisma da comunidade dentro da prisão. E hoje ele é vinculado à comunidade. Eles, claro, têm muito tempo ainda para cumprir de pena, com certeza, mas ele sentiu esse chamado de Deus no carisma dentro da prisão e ele escolheu de dentro da prisão viver esse carisma da comunidade. Então, tem alguns momentos que alguns de nós vão lá visitá-lo. Então, para nós é uma maneira de nós vermos que esse carisma ele chega
onde nós nem conseguíamos imaginar, né? Que é algo que realmente não está nas nossas mãos, não está no nosso controle, mas é o próprio Deus que conduz aqui aonde Ele quer e da maneira que Ele quer. Não existem fronteiras para o amor que nos guia. Na Venezuela, em Moçambique, nos Estados Unidos e além, a misericórdia já se faz presente. Ela toca corações, transforma vidas. Não somos nós, os missionários. Somos mãos que levam um carisma que ultrapassa distâncias. Um sopro de esperança que deseja alcançar o mundo inteiro. Eu acredito muito no carisma da comunidade, muito. Eu acredito que nesses 25 anos de aliança, que nós já passamos, né? A gente viu muita vida transformada, muitas pessoas sendo curadas, muitas pessoas sendo transformadas no coração, né? E eu sinto que nós estamos só começando. Nós não estamos numa história nós estamos começando. Nós somos crianças, né? Pequeninos, estamos começando. Então, pensando se a gente pensasse daqui 25 anos, né? Que aliança pode viver? Né? Chegar em outros países, em outras culturas, poder tocar outros corações, outras culturas, outras línguas, outras histórias, outros tipos de pessoas, né? Eu sinto que a gente tem um chamado de Deus, um compromisso com a igreja, como igreja, de responder esse apelo, sabe? De pessoas que têm sede de misericórdia, têm sede de amor, que não conhecem ainda a Deus. A aliança tem um jeito próprio de falar, uma linguagem para chegar no coração de pessoas totalmente diferentes, na cadeia, na rua, com as pessoas mais ricas, em lugares totalmente diferentes uns dos outros. Eu sinto que a gente tem esse chamado. Então, quando eu olho para frente, a minha esperança é poder chegar ainda em mais corações. Nosso carisma tem potencial, força, chamado para isso, para chegar em muitos corações ainda. Se Deus quiser, nós vamos chegar lá. Vem o meu coração de uma maneira muito forte as palavras de São Paulo. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como as pessoas vão crer naquele de quem elas nada ouviram? Então nós precisamos, com a nossa simplicidade do nosso sim, do nosso coração, de dizer sim para Deus e falar assim: Senhor, eu estou disposta. Eu estou disposta a ir onde você me enviar. Eu estou disposta, Senhor, a fazer a sua vontade. Eis-me aqui, Senhor, para atravessar o mundo, para ir em realidades diferentes, para aprender uma nova língua. Eis-me aqui, Senhor, para encontrar com essas pessoas que mais ninguém quer encontrar. Eis-me aqui, Senhor, para ir nesses lugares de guerra, se for preciso. Eis-me aqui, Senhor, para ir naquelas realidades mais difíceis, de maior pobreza. Eis-me aqui, Senhor, porque as pessoas precisam ouvir do teu amor. As nações, para se converter, para mudar, para realmente transformar o mundo, é preciso que pessoas deem o seu sim. Que pessoas conscientes da sua pobreza, da sua indignidade, da sua fraqueza, mas certos, confiantes na tua graça, é preciso, Senhor, que pessoas digam sim para alcançar as nações, para ir até onde você deseja, Senhor. Então, que você seja capaz, meu irmão, minha irmã, de dizer sim ao desejo que brota no seu coração, de ir aonde precisar ir, para anunciar a misericórdia de Deus.